Olá, esse não é um monólogo, não é um diálogo, é um triálogo. 3 pessoas dialogando sobre um assunto do seu interesse. E hoje, nosso papo é sobre um assunto que o Espírito Santo é campeão: a violência contra a mulher. Não saia daí que o triálogo está começando agora. O Espírito Santo é hoje o estado que mais mata mulheres. A maior parte dessas mulheres é assassinada pelo companheiro ou pelo ex-companheiro. Para conversar um pouco sobre essa violência, eu tenho a Penha Frace, ela que é uma representante do Comitê de Defesa dos Direitos da Mulher. E temos também a Andresa Brandisi, ela que é secretária nacional do PSL Mulher. Antes de começar o nosso programa, eu gostaria que você prestasse atenção nesse vídeo. A questão é a seguinte, queria conversar com vocês, porque de maneira geral as pessoas imaginam que a violência contra a mulher ela acontece na periferia, ela acontece entre as mulheres de menor nível de instrução, isso tudo. Existe esse perfil socioeconômico de mulheres agredidas, ou é uma coisa, ou a violência é algo mais democrático? Fábio, a violência não tem cor, não tem raça, não tem credo. A violência está em todo lugar. Eu acabei de passar numa cidade do interior, na roça mesmo, onde as pessoas mal têm televisão. Uma mulher foi morta pelo seu companheiro a facadas porque queria deixar o seu lar. Hoje a mulher é morta a cada minuto, a cada segundo nós temos uma mulher morta no nosso país. E agora, no nosso estado, nós temos lutado muito para que isso mude. E não adianta a gente dizer que é porque a mulher não tem dinheiro, é só porque o marido bebe, ou porque usa drogas, porque não falta amor, porque às vezes o que o marido alega é que o maior motivo que ele matou uma mulher foi por amor. E é um absurdo nós pensarmos isso. Até bem pouco tempo atrás costumava-se dizer, tinha a liberdade, a concessão para a violência, que era a legítima defesa da honra. Então o homem que se sentia traído, ele poderia matar a mulher porque ele estava defendendo a própria honra. Tinha um preceito legal para garantir essa possibilidade. Queria saber o seguinte, e o agressor, ele tem um perfil ou ele, assim como a mulher agredida, ele está em todas as camadas sociais? Ele pertence aos vários estratos sociais. E por incrível que pareça, os casos de maior violência contra a mulher estão nos estratos sociais mais elevados. Só que no caso, o crime que ele pratica, ele é mais velado, fica a 4 paredes. Enquanto ele sai com a mulher na coluna social, há casos de que ela está ali numa situação, né, de agressão, ela está numa situação de constrangimento. Tortura psicológica seria o termo mais adequado. Tem um fato que é bastante presente, que é o seguinte: a gente percebe que muitas vezes a mulher ela alimenta um ciclo de educação e de deseducação desse homem machista. Por quê? Quando ela educa uma criança,
jovem, um adolescente, se o filho dela aparece com 2 namoradas, ela acha bonito isso. Acha bonito. Pô, meu filho é o garanhão, ele tem 2, né? Ela às vezes até ajuda, dando desculpa, ajudando ele a esconder e tal, aquela coisa toda. Ela educa esse menino para um contexto de machismo que ela mesma é vítima. E muitas vezes eu percebo que o trabalho da conscientização que é apresentado nos programas de defesa da mulher, muitas vezes trabalham foco em educar esse homem e rever os valores dele, quando a mulher também precisa rever os próprios valores para ela não fazer parte dessa engrenagem que alimenta o machismo. Você percebe isso também? Fábio, eu sou mãe de um adolescente de 16 anos. Quando minha filha ia para a escola, criança, às vezes a violência partia até de mulheres. Ah, você falou algo que eu não gostei, eu vou bater em você. A gente vê meninas brigando, se escalpelando, às vezes por um menino. E às vezes isso é criação dos pais. O que acontecia com minha filha? Eu como mãe orientava. Filha, conversa, vamos conversar. Diálogo é a melhor coisa. Assim como nós estamos conversando, a melhor forma de uma mãe ensinar um filho é conversando, mostrando que, olha, por que você tem 2 namoradas? Será que você vai conseguir administrar essas 2 namoradas? E outra coisa, se elas estão cientes se você tivesse filhas, você gostaria que elas tivessem 2 namorados? Se você acha certo? Então, acho que sim, eu concordo. Nós somos mães. Nós como mães, nós criamos um homem violento. Nós mães, muitas vezes, não olhamos o caderno das crianças hoje em dia, porque falta tempo. Não olhamos a mochila. Não conversamos com os amigos da escola. Não trazemos a família, os amigos para cá. Quantas mães deixam seus filhos e suas filhas namorarem, mas nem sequer conhecem o próprio namorado ou namorada? Quantas mães e pais só sabem que o filho está namorando ou que está no mundo das drogas ou da violência depois que a polícia já veio, o juizado de menores, o conselho tutelar apareceu. Ô, Fábio, eu concordo com você, mas você também tem que ir além do que você disse. Porque as mulheres que criam mal os seus filhos é porque também foram condicionadas a achar que a sociedade, ao homem, tudo é permitido. Exato, por isso que eu comentava essa questão de que os programas, muitas vezes, de conscientização, eles têm como alvo rever os valores desse homem. E quando, na verdade, também é preciso essa questão de formar elementos culturais para essa mulher perceber que ela não pode ser engrenagem desse sistema. A educação, ela tem que partir tanto para o homem quanto para a mulher. Sim. Não dá para você culpar um ou outro. Pai e mãe são responsáveis. A questão de gênero é muito complexa. Então, cabe também à sociedade informar seus cidadãos. E o que eu vejo hoje, infelizmente, é uma falta de informação. Tá? As mulheres e os homens estão mal informados dentro do papel deles na sociedade. Não está muito definido. É verdade. E hoje a família tem outra visão, né? Nós temos mães solteiras, temos pais solteiros, e a gente não pode dizer, foi a mãe que criou, né? Nós temos, hoje a família do Brasil é diferente. E nós temos que acordar que o que nós precisamos é fazer parcerias. Escola, família, igreja, comunidade, tem que estar junto. É conversa. A educação, ela parte do seio familiar. A escola é uma complementação. Isso dará ferramentas para o indivíduo para o resto da vida. Então, se há uma falta de estrutura familiar, se há uma falta de informação na escola, o que esperar? O processo de formação de professores precisa contemplar essas questões de diversidade. Sim. Tem um outro aspecto que eu acho interessante, e nesse ponto eu faço até questão de situar
quem está assistindo o programa agora historicamente. Por quê? Esse é um programa que vai ao ar na TV, mas depois ele vai para a internet. Na internet a pessoa pode assistir esse programa daqui a 10 anos e de repente ela não vai entender o contexto histórico que a gente está falando. Hoje a gente está gravando o programa no dia 24 de setembro de 2014. Você que está em 2023 e está assistindo isso no YouTube, eu já estarei morto quando você estiver contemplando esse programa. Mas quero fazer esse registro histórico. Por quê? Hoje, 24 de setembro de 2014, a gente tem na presidência da República uma mulher. A gente tem essa mulher buscando a reeleição dela. Nas pesquisas eleitorais apontam que quem mais rivaliza com ela a possibilidade de ser a próxima presidente é uma mulher também. Isso. A gente tem duas mulheres disputando essa possibilidade de poder. Se a gente for analisar o censo, a maior parte da população brasileira hoje já é mulher. Verdade. Se a gente olhar o censo educacional, a maior parte das mulheres que acessam o ensino superior no Brasil são mulheres. Porque diante desse cenário, onde as mulheres estão colocadas em situação de poder, elas ainda e estão colocadas em situação de maioria também, a gente percebe a mulher ainda como uma vítima tão elementar, né, nesse processo. Eu acredito que, como as mulheres cresceram muito em relação a se conscientizar, depois do direito de voto, as mulheres ganharam o mundo. E o mundo literalmente. Hoje é normal uma adolescente sair da faculdade, né, antes da faculdade, né, querer fazer um intercâmbio, pegar uma mochila e viajar o mundo. E isso, antigamente, era só um homem que podia estudar, fora, trabalhar. Hoje, depois de votar, as mulheres são candidatas, são eleitas, são presidentes, igual você falou, Fábio. Só que para nós mulheres ainda existe muita falta de conscientização. O que uma mulher pode fazer a diferença? Onde ela é diferente? Diferentes não, somos iguais. Então, é isso que às vezes nós temos que mostrar que somos diferentes, no sentido de que nós temos uma delicadeza, um jeito diferente de lidar, administradoras, né, das nossas casas, dos nossos lares, mas que também podemos trabalhar. Quando os homens só têm que provar que são homens e que eles estão prontos para o trabalho. Nós mulheres temos que mostrar que somos prontos para o trabalho, para ser mãe, para cuidar de tudo ao mesmo tempo. E eu acredito que dentro da política ainda existe uma certa, eu não digo rivalidade, mas uma certa estranheza, porque as mulheres estão crescendo tanto e querem estar nos lugares em igualdade, que aí eu acho que assusta um pouquinho os homens. Sim, então, por que que avaliação você faz? Apesar da mulher estar na presidência, estar no ensino superior, tudo isso, ela ainda é vítima da violência tão cruel, o homem ainda se coloca na sociedade de uma forma tão impositora. Você tem que analisar isso no contexto histórico, né? No princípio, o homem era o provedor. Ele que tinha força, ele que trazia a caça, e a mulher cabia cozinhar. Então, a ele era cobrado uma atitude de ser homem. E, infelizmente, né, pouco mudou. Até hoje, o homem também é muito cobrado. Eu vejo por esse lado. Tá? Homem não pode chorar, homem tem que ser homem. Não pode usar rosa, né? Não pode ser sensível. Quer dizer, assim, virtudes que seriam necessárias para que ele se tornasse uma pessoa sociável, né? Ele tem que retirar. Porque a sociedade, ele como homem provedor, ele tem que demonstrar que tem força. E nesse caso, o que acontece? Eu sei o que acontece porque eu vivo isso na minha casa. Quem banca a minha casa é a minha mulher. Inclusive, ela me agride nos finais de semana. Então, vou fazer o seguinte, gente. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais Triálogo. Hoje, conversando sobre a violência contra a mulher. Estamos de volta com o Triálogo, que hoje trialoga sobre um assunto que, infelizmente, o Espírito Santo, ele é recordista nacional. É a violência contra a mulher. Nesse bloco, o que a gente vai fazer? A gente apresenta as perguntas que foram apresentadas pelo público
pelo Facebook. Você pode mandar sua pergunta também. A gente, antes de gravar o programa, a gente apresenta o tema no Facebook, as pessoas mandam as perguntas e a gente traz para o nosso programa. O Facebook do Triálogo é facebook.com/triálogo na TV. Você deixa a sua opinião e participa aqui também. Eu tenho como entrevistadas aqui do Triálogo hoje, nessa conversa interessante, a Penha Frassi, que ela é do Comitê de Defesa dos Direitos da Mulher, e temos também a Andressa Brandisi, que ela é do PSL Mulher. Eu queria saber o seguinte... Olha só, as perguntas são bem interessantes, são perguntas diversificadas e sem censura. Tudo que eles apresentaram como tema, eu estou trazendo aqui para vocês e gostaria que vocês ajudassem a gente a refletir sobre isso. A primeira pergunta da Stephanie Gomes, ela é de Marataízes, e ela questiona a questão do botão do pânico. Vamos só dar uma rápida explicação. O que é o botão do pânico? O botão do pânico é um mecanismo de apoio às mulheres vítimas de violência contra a mulher. Nós temos a medida protetiva. Certo, o botão do pânico, como funciona? Só para a pessoa entender quem está em casa. Como que ele funciona? É um aparelhinho que ele tem. Quando a mulher se sente ameaçada, ela aciona, ela já fez a medida protetiva na delegacia, né? Prestou queixa, tem aquela medida que é do papel, que as pessoas acostumavam, elas tinham papel e de repente a pessoa chegava, próxima a ela, já tinha agredido. Então, ela percebendo a aproximação da pessoa, ela aciona o botão do pânico. E o CIODES encaminha alguma unidade de proteção da polícia para essa pessoa. A patrulha, né, Maria da Penha, vai chegar a essa mulher. Aí que está a questão da Stephanie Gomes. Olha só o que ela diz. O botão do pânico, que foi tão alardeado pela mídia como uma solução, mas que na verdade só mascara outras deficiências, é uma solução que só está disponível na Grande Vitória. Ela questiona o seguinte fato: as mulheres do interior, elas não têm acesso a essa tecnologia, e mais que isso, elas não têm acesso a delegacias especializadas. Embora muitas vezes os casos de violência sejam tão alarmantes no interior quanto na Grande Vitória. Que solução? Só a mulher da Grande Vitória é agredida, a mulher do interior? Não. Como que democratizar isso? Infelizmente, é uma falta de infraestrutura, tá? As prefeituras que possuem a guarda municipal, no caso de Vila Velha, já tem esse projeto da implantação do botão do pânico. Quanto às delegacias, é uma questão de... Das delegacias, fora, tem até a delegacia móvel também. Isso, que está sendo levado, né? A nível Brasil, a violência não atinge só o Espírito Santo, atinge a nível Brasil. Como o botão do pânico, ele está há um ano no estado. E não está hoje só no Espírito Santo, ele ganhou muito. Só que como é uma medida, como não é assim, é uma medida localizada, nova, ela tem, até se ganhar o Brasil, ou o nosso estado, tem que ter certeza que realmente isso vai conseguir funcionar. Né? Porque não adianta ter uma outra medida que possa ter, que vai acontecer essa coisa com o papel. Se não tiver a estrutura certa, se não tiver o apoio certo, o botão do pânico daqui a pouco pode ser... Mas fica o recado aí para os nossos administradores que as mulheres do interior também são vítimas de violência e precisam de soluções para esse drama, que infelizmente o Espírito Santo é um recordista. Olha só, tem uma pergunta da Mariana que ela fala o seguinte, eu vou até fazer um esclarecimento aqui. Essa Mariana, ela apresentou uma questão que, de tão polêmica, eu preferi não citar o sobrenome dela, nem o município que ela está mandando encaminhando a pergunta, porque a gente sabe como são as redes sociais. As pessoas vão invadir e vão fazer comentários talvez desagradáveis. A Mariana falou o seguinte, porque se vocês não acreditam que existe um excesso de proteção à mulher e isso acabaria beneficiando algumas mulheres que porventura gostam de aprontar? Não, isso não procede, mim, assim, não procede. Não procede. Nesses casos em que a mulher procura uma delegacia para falar alguma coisa, prestar depoimento, o delegado abriu o inquérito, o que acontece? Se ela estiver mentindo, ela vai responder por isso penalmente. Tá? Ela poderá ser incriminada por denunciação caluniosa. Então, há que ter cuidado para não se usar essa ferramenta para denegrir a imagem do companheiro. E o mais curioso é você pensar que uma mulher, ao invés de perceber os avanços dos mecanismos de defesa, ela critica
as próprias mulheres, as companheiras de gênero, que estão conseguindo pequenos avanços ainda. Olha só, a Jaque Oliveira de Vitória, ela diz que muitas mulheres, mesmo amparadas pelas medidas protetivas, continuam sendo agredidas e algumas até mesmo assassinadas. Ela quer saber, diante desse quadro, compensa prestar queixa ou não? Claro que compensa. Ela não pode determinar se vai valer a pena ou não. Tá? A medida protetiva será dada a ela, mas ela terá que buscar auxílio. A delegacia não irá atrás dela para resolver essa questão. Desculpa, mas muitas mulheres, porque são agredidas, se põem na condição de vítimas. Tá? A delegacia tem que fazer alguma coisa, a prefeitura tem que fazer alguma coisa, o governo tem que fazer. Não, minha irmã, o que eu tenho que dizer a você, se você não buscar os seus direitos, você não os terá. É o que eu gostaria de dizer a todas as mulheres aqui do Estado do Espírito Santo. Denuncie. Você não estará agredindo a sua família. Muito pelo contrário, você está se protegendo e protegendo a sua família. Mas o caso dessas mulheres que, mesmo que vão lá, prestam queixa e continuam sendo agredidas? No caso, se elas continuam, se essa situação é reincidente, o que eu aconselho é que elas liguem para o 180 e façam a reclamação para que essa pessoa que a atendeu seja punida. Olha só, tem uma questão aqui da Simone Gregório, que ela é de Campinas, e ela pergunta o seguinte: em que momento uma mulher pode acionar a Lei Maria da Penha? Após as agressões verbais ou após as agressões físicas? Ela se sente, ela relata casos em que as mulheres se sentem agredidas pela violência verbal, mas elas não têm elementos materiais para comprovar isso. Então, a questão também delicada, mas o que ela pode fazer é o seguinte: procure a delegacia. As pessoas que estão lá estão acostumadas a essas situações. Do agressor chegar lá e ainda fazer um BO contra ela, né? Alegando que ele é que é a vítima, alegando que é ela que está fazendo certas situações contra a pessoa dele. Não se deixem influenciar por essas afirmações. Tá? As pessoas que estão ali atendendo estão devidamente preparadas, caso a caso será analisado e as providências têm que ser tomadas. E eu volto a repetir, se isso não for feito, busque 180. Olha só, Silvian, patrocínio, ele é da Serra, ele pergunta o seguinte: por que a situação de... Ele pergunta sobre a situação de uma mulher que mora no mesmo prédio que ele. A mulher é agredida, as pessoas percebem pelos barulhos a agressão, e a mulher nunca denunciou esse marido dela. Ele quer saber o seguinte: só a agredida pode prestar queixa, ou uma pessoa que presencia esses atos, que ouve esses atos, tem como intervir também? Tem como intervir. Essa pessoa tem que buscar fazer uma representação na delegacia e, no caso, será dado a ele ao sigilo, para que o delegado ou a delegada instaure o presente inquérito. E, no caso aí dessa pessoa, é o que? É uma vizinha dele, né? Que é constantemente agredida. Não se identificou. Não. Então ele pode fazer isso por ela. Exato. Eu assisto em casos assim que a violência é algo tão presente, tão comum. Eu morei em um condomínio onde uma mulher também vivia essa mesma situação que ele está relatando aqui, e o agressor dela era um policial militar. Ou seja, quem deveria proteger a sociedade sequer protegia a própria Esse, esposa. no caso, além da delegacia da mulher, ele teria que buscar denunciar a corregedoria da polícia. Tem que ser levado. E a violência não escolhe profissão, né? Como nós falamos. Qualquer pessoa pode causar violência. Qualquer pessoa. Qualquer profissão. Não é a profissão, é a pessoa que pode ser violenta. Gente, essas foram as perguntas que foram apresentadas pra gente pelo facebook.com/Triálogo na TV. Você pode apresentar sugestões de temas para o nosso programa, pode apresentar questões, porque a gente sempre antecipa os nossos triálogos
pela nossa página no Facebook, assim como fizeram os nossos companheiros que tiveram suas perguntas contempladas aqui hoje. A gente vai para o intervalo rapidinho, te aconselho a não sair daí, porque se você está gostando desse assunto, no próximo bloco elas vão apresentar para a gente indicações de livros para que você possa se aprofundar nesse assunto e que a gente de alguma forma possa com informação combater esse estado de violência que vive o Espírito Santo hoje, o estado que mais mata mulheres no Brasil. De volta rápido. Esse é o último bloco do Triálogo, que hoje conversou sobre a violência contra a mulher no Espírito Santo, no Brasil e no mundo. Infelizmente, uma realidade que está aí bem presente. E agora, nesse último bloco, as nossas convidadas apresentam para você indicações de livros. Livros que possam aprofundar um pouquinho mais sobre o que a gente conversou aqui. Você gostou do assunto? Quer saber mais? Penha Frassi, você que é do Comitê de Defesa dos Direitos da Mulher, que livro você indicaria para esse telespectador que está nos assistindo agora, que quer saber um pouco mais? Por uma questão assim, preventiva. As mulheres, antes de se relacionarem, eu indicaria o livro Mentes Perigosa, O Psicopata Mora ao Lado, de doutora Ana Beatriz Silva. Seria assim, um livro de cabeceira, né? Não, por favor, não estou chamando todos de psicopatas, mas há casos em que essas relações derivam de um relacionamento sociopata. Então é interessante para você perceber pequenos indícios que muitas vezes a mulher já chega, ela é agredida e fala, mas ele era tão bom, nunca me demonstrou nada. Vai ver, ele demonstrou um monte de vezes e você não pode perceber. Ótima indicação de leitura. Andressa Brandisi, você que é secretária nacional do PSL Mulher, que indicação de leitura você faria para essa nossa telespectadora que quer saber um pouco mais sobre isso? Fábio, eu indico os direitos humanos das mulheres, porque neste livro elas vão saber de tudo que a gente está falando e se aprofundar nisso. Elas vão saber que tem mais direitos do que elas imaginam, porque às vezes as mulheres acham que não têm direitos. Então, nesse livro elas vão saber o que realmente elas podem e o que elas não podem. Inclusive, o que elas têm de benefício, né, na questão da mulher. Obrigado então, Andressa. Obrigado, Penha. Eu que agradeço. E o seguinte, você que está gostando do programa, pegou ele pela metade, quer saber o que aconteceu antes, você procura a nossa página na internet, imagem.tv.br/triálogo. Lá você vai encontrar esse programa na íntegra e os outros programas que já foram feitos aqui na Imagem TV. Agradeço a sua audiência, te espero aqui na próxima semana com um novo programa. Até!